Coronel, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia, boa noite, Daúd. O que você destaca para a gente, Coronel, dessas últimas manifestações? Lembrando que os movimentos, pelo menos os movimentos dos caminhoneiros, estão acontecendo desde a noite de domingo, desde que houve a confirmação da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Mas nesta segunda, de segunda para terça-feira, a gente começou a perceber outros movimentos também, não só de caminhoneiros, mas de grupos que também defendem a permanência de Jair Bolsonaro na presidência da República e discordam do resultado das eleições. Como você analisa, Coronel, todas essas movimentações que a gente está percebendo? Bom, primeiramente é importante contextualizar o nosso ouvinte que eu me encontro fora do país e eu tenho sido constantemente convidado pela Jovem Pan para fazer análise de geopolítica. No entanto, eu sou um coronel da reserva e conheço perfeitamente o artigo 142, que é o artigo que normalmente é evocado nessas situações, e o que eu posso contribuir com a nossa audiência da Jovem Pan é tentar contextualizar o que está acontecendo dentro de um quadro maior. Observamos que essa ordem, por exemplo, que emana inicialmente de forma monocrática, agora confirmada pelo STF, do ministro Alexandre de Moraes, ela é uma ordem dada diretamente ao diretor da Polícia Rodoviária Federal, o que já constitui uma excepcionalidade, haja vista que o diretor ele é subordinado ao ministro da Justiça e, por sua vez, subordinado ao presidente da República. Então, já percebemos aí um ruído e uma situação bastante estranha em que um ministro do Supremo dá ordem diretamente a um diretor, inclusive imputando multas e etc. Esse tipo de situação, ela na verdade me parece que ela é sintomática de um problema anterior. O presidente da República se encontra em silêncio e esse silêncio, ele com certeza, ele está baseado em alguma análise que ele deve estar fazendo com a sua assessoria em relação ao reconhecimento ou não do resultado do pleito. Se ele argumentar, e é isso que a nação toda aguarda, a manifestação do presidente, se ele apresentar provas, se ele apresentar que o sistema que foi utilizado, seja para votação ou seja das circunstâncias da votação, nós temos ouvido pela imprensa aqui dos Estados Unidos, eu tenho acompanhado aí no Brasil, e eu já observei que por diversas vezes o presidente já se manifestou dizendo da sua discordância com a condução que estava sendo feita pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo TSE de maneira geral. Enquanto ele estava na situação de candidato, talvez ele tenha se submetido a toda aquela legislação ou aquele trâmite na situação de candidato, mas hoje ele retorna à situação de presidente da República e ele tem as responsabilidades dele como chefe de um dos poderes. Eu creio que daí nós podemos puxar a raiz dessa crise institucional que parece que está se configurando. Agora, caso o presidente, diante dessas hipóteses que foram levantadas pelo senhor coronel, caso o presidente não reconheça esse pleito, apresentando imediatamente ou não essas provas, quais são as consequências imediatas que a gente pode esperar, não só em relação a esses protestos? Obviamente o presidente ele não fará uma manifestação de não reconhecimento se não estiver baseada em provas e dentro de algum enquadramento que julgo que a assessoria dele deve estar produzindo. Nós ouvimos também pela imprensa, por vocês, eu acompanhei daqui dos Estados Unidos, que o presidente chegou a acionar o ministro Alexandre de Moraes com provas relacionadas à exposição de spots de rádio. Esse processo foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes e reverteu, inclusive, me parece, a situação em que ele remete essa tentativa como se fosse uma tentativa de confundir o processo eleitoral. Na visão do presidente, me parece que ele já colocou na ocasião que essa decisão era uma decisão que ele discordava, mas como candidato, ele foi obrigado a se submeter e foi ao pleito. Até o momento, me parece que o presidente ele tem
batido muito naquela tecla de jogar nas 4 linhas da Constituição, e ele fez isso durante todo o seu mandato. E em todos os momentos de crise, nós observamos que ele foi obstinado nessa linha de seguir aquilo que estava na Constituição. No entanto, me parece que o presidente, nesse momento, ele está questionando a constitucionalidade de várias medidas que foram tomadas pelo TSE e foram respaldadas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma delas, inclusive, é a própria censura à Jovem Pan e outros meios de comunicação. Essa censura, por exemplo, ela foi feita no bojo da campanha eleitoral e, segundo a solicitação do Partido dos Trabalhadores, é porque entendia que a Jovem Pan, por exemplo, e outros canais de mídia estavam utilizando os seus meios para influenciar na eleição de uma maneira irregular. Esse tipo de censura prévia e de combate às fake news, isso vem já gerando um debate anterior, mas o fato é que, na visão do presidente, isso retirou a legitimidade do processo. Esses argumentos, eu imagino que ele deva apresentar à nação, eu imagino que ele deva fazer alguma ação contra o TSE e contra essas medidas que foram tomadas de acordo com a visão dele, provavelmente por inconstitucionalidade. Isso tem que estar dentro de um pacote, né, de respaldo jurídico, e é por isso que eu imagino que ele esteja retardando essa manifestação, porque ele deve estar reunindo toda essa argumentação, todo esse embasamento legal para contestar o Poder Judiciário. Aí nós teremos o que as pessoas normalmente entendem, né, como uma crise institucional que poderia evocar o artigo 142, porque o artigo 142 ele tem 2 pedaços ali que são interpretados pelos juristas. Nós, militares, a vida toda nós estudamos como as Forças Armadas podem ser empregadas dentro da legalidade. O primeiro parágrafo é para a defesa dos poderes constitucionais. Há juristas que entendem que esse primeiro parágrafo, defesa dos poderes constitucionais, ele deve ser utilizado em situações justamente de crise institucional. E, por outro lado, essas manifestações que nós estamos vendo nas ruas, elas se caracterizam da segunda parte do artigo 142, que falam para a garantia da lei e da ordem por iniciativa de qualquer chefe dos 3 poderes. Então, pode ser que tanto uma opção quanto a outra opção estejam sendo consideradas agora. O que eu observo assim de mais importante para nós entendermos é que a Polícia Rodoviária Federal ela não reúne meios para conseguir desobstruir as estradas. Essa ordem é uma ordem, de certa forma, impossível de ser executada, porque nós já temos a experiência nossa histórica, inclusive de outras manifestações semelhantes, em que somente as Forças Armadas têm possibilidade de fazer essa desobstrução, porque são muitos caminhões, exigem muitos equipamentos. Eu, quando estava na ativa, participei de diversas dessas operações, que são operações rotineiras de garantia da lei e da ordem, mas precisam ser solicitadas e assinadas pelo presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, eu acho que essa dissonância entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, ela precisa ser resolvida e os atores políticos precisam entrar em campo. A gente segue falando sobre esses protestos em rodovias aqui de São Paulo. Agora, Coronel Gerson, segundo o Milton, pelo menos nessa região, no que é de responsabilidade da PRF, ele diz que há esses protestos em vias estaduais, em rodovias estaduais, diz que pelo menos por enquanto a atuação tem sido bastante comedida, né? E eu reforço aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está em votação, em julgamento no plenário virtual, mas já há uma maioria para confirmar essa decisão dele. Ele autoriza, determina que sejam usados todos os meios possíveis para desobstrução imediata dessas rodovias. E quando ele utiliza essas palavras, ele quer dizer qualquer ação, qualquer ato, que seja de uma forma um pouco mais violenta, para garantir a liberação dessas vias? É por isso que eu digo que é muito importante nós informarmos o nosso público de que essa escalada da crise, ela se manifesta nas ruas, mas ela é anterior. Essas ordens que emanam do Poder Judiciário diretamente para
unidades que estão subordinadas ao Poder Executivo, seja o Poder Executivo Estadual, seja o Poder Executivo Federal, porque essas rodovias, algumas são da responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual, outras da Polícia Rodoviária Federal. Essa articulação de desobstrução, quando os caminhoneiros de fato se mobilizam, eles colocam os caminhões, eles saem desses caminhões, às vezes eles retiram a chave, para você conseguir tirar um caminhão, é fácil, mas quando nós temos movimentações ou manifestações em que dezenas, centenas de caminhões estão no local, nós precisamos da ação que extrapola ao poder de polícias estaduais e até mesmo da Polícia Rodoviária Federal, que não tem meios para poder fazer esse tipo de desobstrução. Ela pode negociar, ela pode conversar com os manifestantes, mas esse usar de qualquer meio, obviamente que o ministro Alexandre de Moraes, ele não está se referindo a que a Polícia Rodoviária Federal, ela, por exemplo, dispare ou utilize meios que possam colocar em risco a vida dos manifestantes, porque não é o caso. Por isso que a negociação política ela é muito importante. Se nós simplesmente observarmos a manifestação, nós estamos isolando o quadro de um problema anterior. Nós estamos vindo de uma eleição, nós temos o presidente da República, que é chefe de um dos poderes, ele é responsável inclusive pelas Forças Armadas que poderiam vir a desobstruir, como aconteceu, por exemplo, nas manifestações do período do governo Temer. Naquelas manifestações, as Forças Armadas foram empregadas para desobstrução das vias e até mesmo uma negociação política teve que ser feita. Nesse caso, como o ministro Alexandre de Moraes, ele já vem com algumas práticas anteriores em que monocraticamente ele avança, e não somente ele, a bem da verdade, mas alguns outros ministros da Suprema Corte, muitas vezes avançam sobre as atribuições do Poder Executivo, dando ordens, prazos, atribuindo multas, e, de certa forma, até este momento, o presidente da República se manteve, como ele mesmo diz, dentro da legalidade e observando essas determinações e cumprindo essas determinações dentro das 4 linhas, eu imagino que agora é o que a nação espera, é que se ele entende que o Poder Judiciário está agindo, esse sim, fora do arcabouço constitucional, ele apresente os seus argumentos, ele apresente as provas e possa levar o próprio Poder Judiciário a analisar a sua argumentação. Ele, como chefe de poder, se ele entende, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes está incorrendo em um crime, até mesmo em um crime de responsabilidade por estar agindo contra a Constituição, e ele, como chefe do Poder Executivo, por exemplo, toma uma medida contra o ministro Alexandre de Moraes, essa medida terá que ser referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós caímos no mesmo problema de que haverá um conflito entre 2 poderes, há uma posição de corporativismo natural dentro da Suprema Corte, provavelmente esse impasse se estabelecerá e se o poder político não atuar, há uma escalada dessa crise e essa escalada dessa crise pode vir a suscitar o artigo 142. Então é importante que nós entendamos que não existe essa situação de intervenção militar. Eu posso afiançar aos nossos ouvintes porque o alto comando, por exemplo, das Forças Armadas e do Exército, a grande parte dos oficiais que lá estão são meus contemporâneos, eu os conheço todos, são profissionais de altíssimo gabarito, que conhecem não só o texto constitucional, como conhecem as suas atribuições. Não existe essa possibilidade de golpe, de intervenção militar. O que existe, sim, é se o poder político não atuar, nós temos uma crise sendo escalada, muitas vezes por iniciativa do próprio Poder Judiciário, a bem da verdade deve ser dito, que monocraticamente, muitas e muitas vezes, avança sobre o Poder Executivo. Isso nós já temos visto, já estamos acompanhando há algum tempo, inclusive, volto a reiterar, a própria Jovem Pan está nesse momento sendo alvo dessa censura prévia que ainda vigora. Ok, Coronel Gerson Gomes, Miguel Daúde, muito obrigada pela participação de vocês, uma ótima noite.